Vamos falar de adjetivos, mas na verdade da colocação dos adjetivos na frase em relação aos substantivos. Existem línguas que não permitem que se coloque o adjetivo onde se quer. Por exemplo, o inglês. No inglês você é obrigado a colocar o adjetivo antes do substantivo. A old woman, por exemplo. Eu não falo inglês direito, mas é só para dar o exemplo. Então, existe uma regra de colocação dos adjetivos. Adjetivo vem antes do substantivo, sempre. Por exemplo, long, long time ago, quer dizer, long, long time ago é um longo, longo tempo atrás. Eu não poderia colocar time long, não há essa possibilidade, um tempo longo, tem que ser um longo tempo. Em português, você tem a possibilidade de colocar o adjetivo antes ou depois do seu respectivo substantivo. Acontece que, em determinados casos, a posição desse adjetivo vai determinar um sentido diferente. Por exemplo, veja bem, se eu disser ele é um grande amigo, ela é uma grande amiga, o que eu quero dizer com um grande amigo não é a mesma coisa que o que eu digo com um amigo grande, né? Ou ele é um velho amigo, ou é um amigo velho. É diferente. Vocês percebem? Isso que vai determinar é só o uso da língua. Não tem como eu dizer que sempre que eu colocar o adjetivo antes do substantivo significa uma coisa ou vice-versa. Então, quando eu digo um grande amigo, é um amigo muito querido, um amigo que de longa data. Mas se eu disser um amigo grande, provavelmente estou me referindo ao tamanho desse amigo. Se eu digo um amigo velho, eu me refiro à idade desse amigo. Mas se eu digo um velho amigo, eu me refiro que é um amigo de muito tempo, que ele pode ter, por exemplo, 20 anos e eu ter conhecido quando tínhamos 5. É um velho amigo e não um amigo velho. Outro exemplo, eu digo há um certo tempo, A com H. Há um certo tempo quer dizer algum tempo atrás. Mas se eu disser há um tempo certo, eu quero dizer que existe um tempo certo para cada coisa. Então, a ordem ou a desordem, a troca de ordem do substantivo, do adjetivo em relação ao substantivo, vai determinar um sentido diferente. Tenho um bom tempo e um tempo bom. Se eu digo fazia um bom tempo, quando eu digo fazia um bom tempo, é que fazia muito tempo, fazia muitos anos. Mas se eu disser fazia um tempo bom, provavelmente significa que estava sol, que não estava chovendo, que o clima estava agradável. Vocês perceberam? E o que determina, o que é que determina um sentido e outro sentido? O uso da língua, o contexto, o uso da língua, nós falantes. Eu vou dar um último exemplo que não tem nada a ver com adjetivo nem substantivo, mas sim com verbos. E é um exemplo que eu uso quando meus alunos de língua estrangeira acham estranha determinada construção, e eu digo, então tá, então vamos comparar com o português, que vocês usam todos os dias, mas desconhecem também. Se eu disser para você, foi você? Assim, sem mais nem menos, sem contexto. Foi você? Provavelmente você vai interpretar o quê? Que eu estou perguntando se você fez alguma coisa. Se foi você que fez uma determinada ação. Agora, simplesmente se eu inverter a ordem, você foi, eu mudei completamente o sentido, né? Você foi é do verbo ir. Se você foi para algum lugar, quero saber, olha, você tinha que ter ido ao banco. Você foi? Alguém roubou meu dinheiro. Foi você? Acontece que a troca dessa ordem determina o seguinte: quando eu digo foi você, é do verbo ser, ser você. E quando eu digo você foi, é o verbo ir, ir a algum lugar. E o que é que faz com que um seja uma coisa e o outro seja outra coisa? Nós falantes fizemos as coisas assim, nós que determinamos assim. O uso da língua, o uso diário da língua é que determinou que é assim. Então, percebam que a ordem das palavras pode determinar sentidos diferentes.